sustentação da família, eu quero ler com você Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Provérbios, capítulo 14, versículo 1, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Vamos repetir juntos? Diga comigo: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Quarta coluna de sustentação da família, eu quero seguir aqui o gancho de Provérbios 14, 1, que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, quarta coluna de sustentação da família é a mulher sábia. Envolve vários aspectos do papel, da atitude da mulher na família. Eu não quero falar apenas do aspecto maternidade, de ser mãe, que hoje é o dia das mães, mas eu quero olhar com você o aspecto da mulher, o papel da mulher na família. E da mesma forma que domingo passado nós falamos que toda família precisa da paternidade, e Deus, o Pai, supre a falta ou a falha da paternidade na família, eu quero hoje falar da importância da mulher dentro da família. O texto bíblico é claro, a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa, é a mulher que tem a sabedoria do alto. E essa sabedoria não tem a ver com inteligência natural, essa sabedoria que diz aqui em Provérbios 14, 1, não tem a ver com QI elevado, mas tem a ver com aquela sabedoria que Deus dá, a habilidade que Deus dá para a pessoa viver bem, a habilidade que Deus dá, sabedoria que vem do alto. Para quem não tem, a Bíblia diz que é só pedir, peça a Deus que Ele dá sabedoria a todos os que pedirem. Essa sabedoria que o apóstolo Tiago descreve como uma sabedoria que é pura, que é pacífica, moderada, cheia de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, uma sabedoria que realmente é uma dádiva de Deus para as pessoas. E a mulher que busca e tem esta sabedoria, ela edifica a casa. Veja como Provérbios 14 traz um contraste entre a mulher que edifica e a mulher que derruba, a mulher que constrói e a mulher que destrói. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola, a insensata, derruba com as suas próprias mãos. Veja a importância da mulher na sustentação e na edificação da família. A mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela fortalece, ela levanta uma família. E aqui está em jogo a sua casa. O texto diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Aqui está em jogo a sua família, o seu casamento, o patrimônio da família, os filhos, a descendência, a paz, a construção de uma família edificada em Deus. Então, é muito importante esta coluna dentro de cada família. E eu quero começar dando alguns exemplos, citando algumas mulheres sábias, algumas mulheres que se tornaram referência na Bíblia e que são um exemplo para todos nós. Um exemplo para as mulheres, para os homens, para os jovens. São exemplos de mulheres na Bíblia que têm uma lição muito importante para nos ensinar. Quero falar de Abigail.
Abigail, esposa de Nabal, que salvou e livrou a sua família da morte, da destruição. Seu marido era um louco, diz a Bíblia, arrumava encrenca com todo mundo. O marido de Abigail era uma pessoa desequilibrada, era uma pessoa agressiva. O marido dela não tinha domínio próprio, e quando ele arrumou confusão com os valentes de Davi, Abigail interferiu para apaziguar, acalmar a situação, e com a palavra branda, com a sabedoria que Deus lhe deu, Abigail salvou a sua família da destruição e da morte. Quero falar também de Ana, uma mulher estéril, que vivia humilhada e envergonhada, porque não tinha filhos, mas teve fé para apresentar a sua oração diante do altar, e receber a bênção do sacerdote, e ela teve um milagre, que tirou ela daquela situação de humilhação e vergonha, e fez com que Ana gerasse Samuel, e ela entregou Samuel na obra de Deus, e Deus deu a ela muitos outros filhos, e Ana se tornou uma mulher abençoada, que é um exemplo de uma mulher que tem fé para receber milagres do Senhor. Tem alguém com fé aqui nessa noite, para orar e acreditar que Deus pode te dar milagres extraordinários? Quero falar também de Débora, a juíza e profetisa do Antigo Testamento, uma mulher empreendedora e ousada, que fez aquilo que os homens da sua época se acovardaram e não fizeram. Débora, uma mulher de Deus, corajosa, que alcançou objetivos que a maioria fugia e se esquivava deles. Quero falar de Ruth, uma estrangeira, moabita, que ficou viúva, mas manteve a lealdade à sua sogra, Noemi, mesmo quando ela não tinha mais nada para esperar de Noemi. Ruth se tornou essa referência de lealdade e de fidelidade até a morte. Ela disse para sua sogra: eu vou morrer onde você morrer, ser sepultada onde você for sepultada, eu vou ser fiel até a morte a você. E Deus honrou a lealdade de Ruth, e ela se tornou mãe, e está na genealogia do rei Davi, e principalmente na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Quero também citar Joquebede. Tem aquela musiquinha, Joquebede. Vocês querem que eu canto ou não? Vou tirar o lugar do time aqui, né? Fernando já está com medo, eu não vou cantar não, senão vão querer me contratar, e você vai perder o espaço, Fernando. Mas tem aquela musiquinha, Joquebede, Moisés não vai morrer. Joquebede, uma mãe fiel, uma mãe que por força de lei e imposição do faraó, teve que colocar o seu bebê Moisés num cesto, e empurrá-lo rio abaixo, entregando o futuro daquele menino nas mãos de Deus. Joquebede viu seu filho indo, não sabia o que ia acontecer, mas Joquebede era serva do Deus Todo-Poderoso, e o bebê Moisés foi parar nas mãos da filha de Faraó, que achou aquele menino bonito, e tomou Moisés para criá-lo no palácio de Faraó. E olha que coincidência, sabe aquelas coincidências que só Deus pode fazer acontecer na vida de alguém? Que não é coincidência, é cristocidência. A filha de Faraó precisava de alguém para amamentar o bebê Moisés, que estava chorando e estava com fome. Ela mandou chamar uma mulher dos hebreus. E quem ela mandou chamar? Quem chegou lá para amamentar o Moisés? Joquebede, a mãe do menino.
Joquebede viu o menino que mamava no seu peito ser criado no palácio e se tornar o libertador de Israel. Esta é uma mulher de fé. E eu também não posso terminar sem falar de Maria, a jovem Maria, virgem, pura, que se guardava para o seu noivo José, e que estavam próximos do casamento, mas Maria foi escolhida e agraciada por Deus para gerar o Salvador da nossa alma. Maria, aquela jovem pura, deu à luz o Filho de Deus, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Uma mulher santa e pura, escolhida pelo Senhor. Quantos exemplos de mulheres abençoadas, mulheres sábias, mulheres que fizeram a história, tanto na sua família, como no texto bíblico. E eu quero declarar que as mulheres que estão aqui são sábias, são abençoadas, vão fazer história, edificam a sua casa, são mulheres referência para a sociedade, referência na igreja e na família, são mulheres abençoadas e agraciadas pelo Senhor. Amém? 2 ou 3 falaram amém, já receberam. 4 ou 5 agora receberam. Amém, agora todas receberam. Eu quero ir para você, junto com você, para Efésios, capítulo 5. E quero ler o que a Bíblia nos fala sobre a mulher aqui nesse texto tão profundo da palavra de Deus. Efésios 5, 22. Vamos ver a atitude da mulher que serve a Deus, a mulher que é cheia do Espírito Santo, a família cristã. Tem alguma família aqui que tem fé em Jesus, que ama Deus, que obedece à palavra de Deus? Efésios 5, 22 diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Vamos lá para o verso 31 e 32 agora. Efésios 5, 31. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Diga comigo, grande é este mistério. Em grego está escrito aqui, mega mysterium. É um mistério grandioso. É um mega mistério que está no texto de Efésios. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque é algo tão profundo, que nós precisamos de muita atenção nesse momento. É um mega mistério revelado pelo Espírito Santo nesse texto. O mistério do casamento. O mistério que aponta para Cristo e a igreja. O grande mistério aqui revelado nas Escrituras é que o casamento representa Cristo e a igreja. Em todo esse texto, nós vamos vendo o apóstolo Paulo falando sobre o casamento. Para a mulher se submeter ao marido, como a igreja se submete a Cristo. Para o marido amar a sua mulher, como Cristo ama a igreja.
E Paulo termina este ensino para a família cristã, dizendo que eis o porquê: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, o mistério do casamento, o mistério de dois se tornarem um, o mistério que faz com que o homem que deixou seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, se tornem uma só carne. É um mistério que transforma dois em um, e é um mistério que aponta e refere-se a Cristo e à igreja. Isso é tão parecido com a relação entre Cristo e a igreja, porque você vai para 1 Coríntios capítulo 6, a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, se torna um só espírito com Ele. 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor, então você, quando se une ao Senhor Jesus, também esse mistério acontece, e você se torna um só espírito com Ele. Deixa eu perguntar se alguém aqui se uniu ao Senhor. Quem aqui é do Senhor? Quem aqui se entregou ao Senhor e recebeu o Espírito do Senhor na sua vida? Você se tornou um espírito com Ele. E esse mistério, que envolve também o casamento, faz com que dois se tornem um. O casamento, irmãos, quando foi instituído por Deus, foi estabelecido para mostrar ao mundo Cristo e a igreja. Eu comecei a ler isso e orar e meditar, e procurar em livros de autores renomados, conhecidos mundialmente, e que escrevem sobre casamento, sobre família. Cito aqui Timothy Keller, John Piper, que falam com muita profundidade sobre casamento. E aquilo que o Espírito Santo estava falando ao meu coração, eu li nas páginas deste livro. E eu cito aqui algumas frases que eu li. Quando Deus criou o casamento, Ele já estava pensando em Cristo e na igreja. Vou dizer novamente, quando Deus pegou Adão, formou Eva, e disse para os dois: agora vocês vão se unir e vão ser uma só carne. E Deus estabeleceu o princípio e o propósito lá em Gênesis: e vocês terão filhos, e o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deus já estava planejando e pensando em Cristo e na igreja de Cristo. Quando Deus estabeleceu o casamento, Ele já estava pensando no Evangelho. Ele já estava planejando a entrega do seu filho, que deixaria a casa do pai para vir ao mundo e se unir à sua igreja, e assim estabelecer um povo redimido, que ama o Senhor e é salvo pelo Senhor. Deus já estava pré-anunciando o Evangelho. Nas páginas deste livro também eu encontrei esta frase: este é um dos grandes propósitos de Deus para o casamento, retratar a relação entre Cristo e o seu povo redimido. Diga comigo: casamento serve para retratar, para representar, para demonstrar a relação entre Cristo e o seu povo redimido. Irmãos, o casamento tem como um dos propósitos, não apenas este, mas como um dos grandes propósitos do casamento, mostrar o Evangelho de Cristo para o mundo.
E a minha pergunta para os casais aqui nessa noite: qual evangelho é lido pelas pessoas que olham para o seu casamento? Quando as pessoas do mundo olham para o seu casamento, que evangelho elas enxergam? Que mensagem elas têm? Porque o casamento foi criado para representar Cristo e a igreja. E Paulo fala isso com muita profundidade, dizendo que grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Casamento é tão profundo e tão importante aos olhos de Deus. É muito mais do que um contrato assinado num cartório. Um contrato pode ser desfeito quando uma das partes não quer mais. Mas a Bíblia diz que o casamento é uma aliança. Diga comigo, aliança. Aliança é um propósito inquebrável. E a Bíblia diz que a primeira testemunha do casamento não é aquela pessoa que você convidou e que foi lá e assinou primeiro como testemunha do seu casamento. Não, não, não. A Bíblia diz que a primeira testemunha do seu casamento é o próprio Deus. Ele é testemunha da tua aliança conjugal. E as Escrituras dizem que é por isso que Deus odeia o divórcio. Porque Deus é Deus de aliança, e Ele não quebra aliança, e o casamento é uma aliança para representar a maior de todas as alianças, a nova aliança, a superior aliança, que foi estabelecida por Cristo, derramando o seu sangue para redimir o seu povo, e tornando a igreja a sua noiva amada e apaixonada, e submissa debaixo das suas mãos. Esse é casamento aos olhos de Deus. Esse é o propósito de Deus para o casamento. Deus é testemunha da aliança. É palavra do Senhor. Deus estabeleceu o matrimônio com essa profundidade. E quando Jesus foi perguntado sobre casamento, Ele disse assim: aqueles a quem Deus uniu, não separe o homem. Foi Jesus que falou isso. Eu não estou dizendo isso para colocar ninguém debaixo de condenação, porque eu não estou falando da minha palavra ou da minha ideologia, eu estou falando da palavra que eu fui chamado para pregar. E quem não concorda ou não crê nessa palavra, ou se arrepende e se entrega a Cristo, ou não tem salvação. A palavra de Deus não muda. Eu não vou amenizar o evangelho para querer encher a igreja de gente que no dia do arrebatamento vai ficar aqui, não. Eu quero uma igreja que seja santificada pelo Senhor e preparada para o arrebatamento. Eu quero uma igreja que ame Jesus e obedeça ao Senhor. Eu não estou falando da minha filosofia. Eu não estou falando para colocar ninguém debaixo de condenação. Ei, se você chegou a Cristo numa situação já de divórcio, de segundo casamento, por não conhecer a verdade, Deus não te condena, eu não te condeno, mas você que agora está na presença do Senhor, precisa conhecer o grande mistério do casamento e entender que Jesus disse: aqueles a quem Deus uniu, o homem não pode separar. Isso é palavra do Senhor. E o sininho de novo. Tocava só meio-dia, que era a mensagem para eu, era o sinal: pastor, termina o culto das 11 logo. Aí mexeram hoje, tocou às 6 da tarde. Eu falei: não vou terminar o culto 6 da tarde, está tocando 8 da noite.
Mas eu não vou parar de pregar, viu, Sininho? Quem me dá mais 5 minutos aqui? Deixa eu ver. Amém? 5, 10, 15. Ah, já passou de 1 hora, então vamos tocar. Irmãos, casamento é propósito de Deus. Eu estou dizendo isso para falar para você que a bênção de Deus sobre tua família é grande, que o propósito dele para o teu casamento é glorioso e é sagrado, que Deus tem propósitos na sua vida e Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer abençoar você. E nesse contexto, quem é a mulher sábia? A mulher sábia é aquela que é submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Aqui a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido. Falar de submissão no século 21 é outra coisa que muita gente não gosta. Submissão, esse pastor é antiquado, está falando que a mulher tem que ser submissa. Irmão, submissão é algo precioso. É algo que te protege. Submissão não significa ser humilhada, ser escravizada, ser envergonhada, ser usada como um trapo, não. Submissão significa que você está debaixo da missão daquele que é autoridade sobre você. Deus dá uma missão e você se coloca em submissão, abaixo desta missão. Mulher sábia conhece o seu papel e a sua função na família como submissa ao seu marido, da mesma forma que a igreja é submissa, está em submissão a Cristo. Conselho para as mulheres aqui: se submeta ao seu marido, como você se submete a Cristo Jesus. Mulher, trate seu marido e respeite seu marido, como você trata e respeita Jesus Cristo. É isso que a Bíblia fala para a mulher. Da mesma forma também a Bíblia fala para o marido: trate a sua mulher como Jesus trata você. Você tem tratado a sua mulher como Jesus trata você? Se Jesus tratar você do jeito que você trata a sua esposa, vai ser bom ou você vai estar no corgo? Vamos fazer uma oração assim: Senhor, me trate do mesmo jeito que eu trato a minha mulher. Vai lá, marido, levanta a mão aí, vai. Todos os maridos. Se o teu marido não levantar a mão, erga o braço dele aí, por favor. Senhor, trata esse homem do mesmo jeito que ele trata a mulher dele, Pai. Tô correndo risco aqui. Pastora Débora, pelo amor de Deus. Eu que orei, mas, Senhor, a Bíblia que fala isso. Marido, trate a sua mulher como Cristo trata você. Mulher, respeite o seu marido, submeta-se a ele como você respeita e se sujeita ao Senhor. Mulher submissa, mulher sábia é aquela que entende o seu papel de auxiliadora e ajudadora na família. É aquela que entende que Deus criou a mulher da costela para estar ao lado do seu marido. Diz que Deus perguntou para Adão como que ele queria a mulher. E aí Adão falou assim: Senhor, eu quero a mulher que seja boazinha todo dia, que ela nunca me contrarie, que eu chegue, ela venha me abraçar, me beijar, me acariciar, ela tire o meu sapato, ela traga um paninho quente para apalpar meus pés, faz uma massagem, traz um suquinho gelado,
uma sobremesa, uma comida no sofá, que ela não me importune, que ela não reclame de eu jogar futebol com os meus amigos, que a mulher, que ela seja um docinho de coco todo dia, Senhor. Ah, você quer assim, Adão? Eu quero, Senhor, faz assim. Mas vai custar caro, Adão. E Adão falou, quanto vai custar, Senhor? Aí Deus falou para Adão, vai custar o olho da cara. O olho da cara? Não, então, Senhor, vê o que dá para fazer com a costela só, então. Mas é brincadeira, irmãos, mulheres, é só brincadeira. Aí, ela não é boazinha todo dia, aí veio um pouquinho mais complicada, né? Eu costumo dizer que o homem é só um botão, é só um interruptor assim, ó, liga e desliga. E tem hora que está desligado, está na caixa do nada, e ninguém entende o que o homem está pensando. E a mulher não, a mulher é igual um painel assim, cheio de botão aqui, botão ali, é um interruptor para lá, é outro para cá, é uma caixa tão complicada que só Deus pode compreender. E é por isso que Deus nunca disse para o marido, entenda a sua mulher. A Bíblia diz, ame a sua mulher como Cristo ama a igreja. Porque não dá para entender. Escreveram um livro, eu comprei esse livro, irmãos, eu tenho aqui para quem quiser ler. É o livro de tudo que os homens já entenderam e compreendem das mulheres até hoje. É um livro inteirinho assim, ó, com páginas em branco. Porque o homem não entende até hoje nada sobre mulheres. A pastora Débora não está aqui não, né? Acho que eu vou poder entrar em casa hoje, depois do culto, né? Mas irmãos, a mulher entende o seu papel, que é uma adjutora idônea. A mulher sábia, ela valoriza a sua nobre missão de ser mãe. Hoje é dia das mães, é dia de celebrar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. 1 Timóteo 2,15. A missão da mulher gerar filhos. Olha que bênção. 1 Timóteo 2,15. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Será salva tendo filhos. Não significa que se ela não tiver filhos não pode ser salva, porque a salvação é em Cristo Jesus. Mas a Bíblia enfatiza aqui a missão da mulher gerar filhos. A missão da mulher ser mãe. A mulher sábia, ela valoriza a sua nobre missão de ser mãe. Não significa que ela não possa trabalhar, ser uma empreendedora, não é isso que a Bíblia está dizendo, mas significa que, mesmo que ela seja uma empreendedora, mesmo que ela tenha uma carreira profissional abençoada e próspera, ela dá mais valor à sua missão de ser mãe do que à sua carreira profissional. Quantas mulheres aqui valorizam mais a sua missão de ser mãe do que o desejo ou uma carreira profissional bem-sucedida? Dá um glória a Deus. É sabedoria. Eu li o testemunho de uma mulher americana que ganhou o concurso de Miss nos Estados Unidos por 2 vezes. E ela ganhou o concurso de Miss quando era jovem e ganhou agora como uma Miss senhora. 2 vezes ela ganhou o concurso de Miss nos Estados Unidos. E ela deu uma entrevista e contou o seu testemunho, que ela se sentiu mais empoderada quando ela teve filhos do que quando ela ganhou o concurso de Miss. Mais valorizada, ela se sentiu mais poderosa quando ela teve filhos, e ela tem 7 filhos. Quantas moças jovens aí, jovens mulheres recebem essa bênção? Vamos lá, 7 filhos. Stephanie, amém, aleluia. Júlia, aleluia.
No culto das 5, ninguém quis essa bênção. Vocês estão abençoadas em nome de Jesus. A Sandra também, Rodrigo. Jéssica, glória a Deus. Rebeca também, glória a Deus, 7 filhos. Deus seja louvado. Irmãos, a mulher sábia e virtuosa, ela não se cansa de fazer as tarefas do dia a dia. Você já leu Provérbios 31? Vamos ver esse texto maravilhoso de Provérbios 31. A mulher sábia, a mulher virtuosa não se cansa. Eu não sei se é porque, eu tenho a minha teoria, né? Você já percebeu como o homem é molenga quando está doente? Quem aqui, se o marido tiver um resfriado, já não consegue levantar mais, está todo dolorido, é mole. A mulher, é difícil ela ficar baqueada. A mulher está com dor, está com isso, está com aquilo, mas está de pé. Sabe qual é a minha teoria para isso? É que o homem foi feito do barro, a mulher foi feita do osso. Ela é mais forte. Não é osso duro de roer, não. Mas é feita do osso, da costela. Mulher é forte. Olha Provérbios 31, vê se algum homem aguenta esse ritmo da mulher. O homem não aguenta esse ritmo. Provérbios 31, 10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Diga comigo, todos os dias. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Mulher trabalha, às vezes trabalha fora, chega em casa e ainda trabalha com as mãos. Verso 14, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, faz a compra, vai no mercado, vai na padaria, de longe ela traz o pão. É ainda noite, ela já se levanta e dá mantimento à sua casa, e tarefa para suas servas. Mesmo ela tendo servas, empregadas, ela comanda, ela dirige ali, ela dá tarefa para cada uma. Verso 16, ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força, fortalece os seus braços, ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão aos aflitos, e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Olha aqui onde o maridão está. Assentado com os anciãos da terra, e a mulher cuidando de tudo, não se cansa, incansavelmente ela está ali. Ela faz roupas de linho fino e as vende, ela fornece cintas aos comerciantes, a força e a dignidade são os seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua, cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam, e a chamam de bem-aventurada. Tem algum filho que pode chamar a mãe de bem-aventurada? Tem algum filho que pode dar um glória a Deus por causa da sua mãe? Glória a Deus. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera
todas elas. Aleluia. Quem tem uma mulher virtuosa, uma mulher sábia na sua casa, aplauda bem forte o Senhor Jesus. Vou aplaudir também. Glória a Deus. Mulher sábia é uma coluna da família. Agora eu quero chamar a sua atenção e eu vou concluir contando uma história de duas mulheres. Mas eu quero falar com a igreja e não mais com as mulheres, nem com os maridos, nem tampouco com a família. Eu quero falar com a igreja. Agora eu quero trazer você para o aspecto de igreja. Quem aqui faz parte da igreja? Quem aqui é corpo de Cristo? É esposa, é noiva do Senhor, é igreja do Senhor Jesus. A Bíblia conta a história de duas mulheres, num livro da Bíblia que não aparece nenhuma vez o nome de Deus, nem Senhor, nem Yahvé, nem Espírito Santo, nem Adonai, nem Jesus, nenhuma vez aparece o nome de Deus, no livro de Ester, livro da Bíblia, que não fala nenhuma vez sobre Deus, mas que mostra o agir de Deus mesmo quando ninguém está vendo. E aqui fica uma dica para você, mesmo quando você não está vendo, nem percebendo, Deus está trabalhando e agindo na tua vida. Até quando você dorme, Deus está trabalhando e cuidando de tudo na sua vida. O livro de Ester fala de duas mulheres, uma delas se chamava Vasti, era a rainha, a esposa do rei Assuero, que dominava desde a Índia até a Etiópia, 127 países, 127 províncias, sob o domínio do rei. Vasti era a rainha de tudo aquilo, mas ela falhou em se submeter ao rei. Tentam criar tantas hipóteses porque ela não atendeu o chamado do rei, mas eu não quero entrar nisso. Eu quero apenas me deter no texto bíblico e dizer: Vasti não se submeteu ao rei e foi substituída. E Ester foi levantada como rainha no lugar de Vasti. E Ester se submeteu ao rei. E num determinado ponto, quando o seu povo, os judeus, o povo de Ester, estava destinado à destruição, por um decreto que o rei assinou, no dia 13 do 12º mês, todos os judeus teriam que ser exterminados, desde a Índia até a Etiópia, em todas as províncias do reino, todos os hebreus, os judeus tinham que ser mortos. Mardoqueu mandou a mensagem para Ester, sua sobrinha, agora rainha: se posicione, cumpre a tua missão, salva teu povo. A princípio ela quis recusar, com medo de perder a vida dela. Modo sobrevivência. Tem pessoas que vivem no modo sobrevivência. Não cumprem a sua missão, porque já está bom para você assim. Não se envolvem no propósito, porque não querem perder o seu descanso, o seu tempo, o seu prazer, o seu bem-estar. Quantos estão vivendo só por sobrevivência e não por propósito? Ester queria viver por sobrevivência. Mardoqueu mandou outra mensagem dizendo para ela: se você recusar, Deus, de outra parte virá o livramento para o seu povo. Mas você vai pagar um preço alto, Ester. E quem sabe, Ester, se não foi para um momento como este, que você chegou a essa posição de rainha. Quem sabe
Não foi para este momento, no século 21, que Deus salvou você na igreja, para cumprir a missão de salvar esta geração, de salvar o seu povo. O propósito de Jesus é salvar o perdido. E quando nós, igreja, nos colocamos debaixo do propósito e da missão de Jesus, nós fazemos o que Ele faz. Submissão a Jesus é estar debaixo da mesma missão dEle. Esther cumpriu a sua missão. Ela falou: tá bom, Mardoqueu, eu vou me posicionar, se eu tiver que morrer, morrerei. E ela foi e defendeu o seu povo, e falou do seu povo para o rei, e salvou o seu povo da destruição. Esther não falhou em cumprir a sua missão. Aqui eu termino falando que o livro de Esther, ele serve como uma ilustração muito clara da história bíblica, porque primeiro Deus levantou Israel para ser luz às nações e salvar as nações. Israel falhou, Israel rejeitou o plano de Deus, Israel não se submeteu ao propósito de Deus e rejeitou Jesus Cristo. Deus destituiu Israel e levantou a igreja para salvar as nações. Vasti falhou e foi destituída. Israel falhou e foi destituído. Esther foi colocada como rainha e cumpriu a sua missão e salvou o seu povo da destruição. A igreja foi levantada por Jesus para salvar esta geração da destruição e do inferno. Quem aqui é a igreja do Senhor Jesus? Nós fomos chamados para salvar esta geração. Irmãos, esta geração precisa de pai e precisa de mãe. Esta geração precisa conhecer a paternidade de Deus e precisa conhecer o amor de mãe, de uma igreja que abraça, que consolida, que cuida e que ensina que o caminho é Cristo e que nós devemos nos submeter a Jesus todos os dias da nossa vida. Fica de pé, só quem faz parte da igreja e quer ser arrebatado quando Jesus voltar, porque você é a igreja que não falha, que cumpre a sua missão de se submeter a Jesus e de fazer a obra que Jesus nos chamou para fazer. Vasti falhou, Israel falhou, mas Esther não falhou, e a igreja não vai falhar em cumprir a sua missão. Como você sabe disso, pastor? Porque já está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Já está escrito que a igreja se apresentará diante do Senhor, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Já está escrito que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não é debaixo dos pés dele, Deus, mas a Bíblia diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, os braços, as mãos, os pés, e a igreja triunfará sobre Satanás. A igreja não vai falhar em se submeter a Cristo e cumprir a missão dele na terra. Fale para quem está aí do teu lado: a igreja não vai falhar
em se submeter a Cristo e cumprir a missão de Jesus aqui na terra. A igreja vai vencer, irmãos.